A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Flávio Ferreira Alves falando com vocês, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama no Jardim Colorado. Me dirigindo a vocês através dessa videoaula, com o objetivo de estar auxiliando os irmãos e as irmãs no estudo da Palavra do Senhor e no estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, no segundo trimestre de 2020. Vamos estar utilizando dessa ferramenta devido ao distanciamento social que se fez necessário através das medidas tomadas pelas autoridades competentes e para que os irmãos não estejam sendo prejudicados no estudo da Palavra do Senhor, que era apresentado todos os domingos na nossa Escola Bíblica Dominical. Propus no meu coração estar gravando videoaulas, estar disponibilizando para vocês através de alguns canais digitais, para que vocês possam estar aí se instrumentalizando para estudar não só a revista, mas também todo o conteúdo bíblico que vai estar sendo abordado com base na nossa revista desse segundo trimestre de 2020, tá? Da editora Betel. Quero poder contemplar vocês com este tempo, né, de forma qualitativa, sendo bem pedagógico, podendo auxiliar da melhor forma possível a cada um dos irmãos e auxiliando a vocês, tá? Vou tentar ser o mais didático, dinâmico e também o mais sintético possível para que vocês possam pegar aqui os elementos necessários para que vocês possam desenvolver nos lares de vocês o estudo, tá bom? Proposto dentro de cada lição que vai ser abordada dentro desse trimestre. Tá bom, amados? Espero que seja bênção na vida de vocês, espero que possa abençoar cada um, tá? Através do conteúdo que aqui vai ser colocado. A revista que ainda não chegou na mão de vocês, eu vou estar providenciando para que ela possa estar chegando e que este estudo possa estar sendo desenvolvido também com a revista em mãos. Tudo bem? O objetivo central aqui é instrumentalizar vocês para que vocês possam se dirigir de forma confiante, de forma firme, de forma sólida aos estudos da Palavra de Deus, tá bom? Eu dedico esse tempo aqui para gravar esse vídeo com muito amor e carinho e dedicação no meu coração para que seja bênção na sua vida, tá? Vou utilizar das ferramentas que está dentro desse software aqui para ser o mais pedagógico possível dentro do estudo de cada um de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Dentro desse trimestre, queridos, nós vamos estar estudando, dentro da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, alguns assuntos, tá? O tema central a ser abordado dentro da revista será este aqui, ó. Nós vamos trabalhar nesse trimestre Salmos, tá? Vamos estudar o livro de Salmos. A temática da nossa revista para esse trimestre é que os Salmos, uma referência para a vida de adoração e de oração do cristão, tá certo? Então, este é o tema que vai estar sendo abordado aí dentro do período de todo o trimestre. A gente vai estar estudando o livro de Salmos, percebendo, então, a temática central deste livro aí, sendo este um livro, um referencial para a vida de adoração e uma vida de oração do cristão, tá? Os elementos contidos no livro de Salmo, tanto os elementos no que diz respeito à sua parte literária, sua composição literária, seu desenvolvimento literário do livro no decorrer do período da história e também no que diz respeito à escrita, já indica, né, o seu caráter de adoração e de exaltação ao Deus Criador de todas as coisas, tá bom? Então, de forma mais específica e particular, a gente vai estar aí estudando o conteúdo geral a partir de cada tema proposto dentro de cada lição. Essa lição em específico, a lição de hoje, nós vamos estar tratando de partes mais técnicas do livro, tá? Então, a lição de hoje nós vamos estar nos prendendo um pouco mais na parte técnica, na construção técnica, no desenvolvimento literário do livro, na sua composição, né, do livro, como nós
como é disposto essa composição literária do livro, e nós vamos estar, então, tentando ser aqui um pouco sendo bem, vamos dizer assim, sistemáticos no que diz respeito à exposição do conteúdo para vocês, tá? E não vamos tentar ser exaustivo, não. Vamos tentar resumir aqui de forma bem prática, para que vocês possam ter uma compreensão clara de como se proporem a estudar o livro, né? Olhando para as especificações literárias, as exposições literárias do livro, para vocês compreenderem também um aspecto teológico. Tá bom, amados? Então vamos lá. Olha só, nós vamos abordar aqui da seguinte maneira. A lição de número 1, ela traz o seguinte tema, que Salmos é um guia devocional para o cristão, tá? Ele é um norte, é um direcionador devocional para o cristão. A aula de hoje ela é um pouco técnica, tá? Então ela vai trazer alguns elementos técnicos para que a gente possa compreender as especificações do livro de Salmos, entender a compreensão, o diagrama literário do livro de Salmos. Vamos lá. Primeiro tópico, livro de Salmos. Nós vamos ver algumas questões sobre o livro de Salmos, sobre a questão do nome, né? O nome em si próprio já nos apresenta a especificação clara da proposta deste livro, tá? Como que ele divide, qual que é a divisão do livro, né? Como que nós podemos perceber essa disposição de divisão do livro no que diz respeito aos números em que ele está disposto, tá bom? A questão literária, a disposição literária do livro, de que maneira que ele está disposto no compêndio bíblico ou no cânon bíblico, como eu posso vê-lo, a disposição literária do livro de Salmos. Está aí, tópico 3, poesia em português, e a gente vai fazer então um paralelo, traçar um paralelo para que a gente possa compreender a disposição poética da poesia hebraica, ok? Então, vamos então aqui na parte introdutória. Livro de Salmos, tá? Ele quer dizer terlim. Significa o quê? Louvores ou saltério. O que quer dizer isso? Saltério era uma espécie de harpa, era um instrumento, tá bom? Ela deu nome para o livro. Assim como o termo harpa cristã é o nome do nosso inário. Ou seja, o saltério era uma espécie, era um instrumento musical que dá nome ao livro de Salmos, ok? Da mesma maneira que a harpa cristã é o nome do nosso inário, ok? Nós temos aí, nós colocamos harpa cristã. Harpa não é um instrumento musical, então a gente dá um nome de harpa cristã ao compêndio literário das músicas que estão e poesias que estão colocadas dentro do nosso inário. Da mesma maneira, né, fazendo aí um paralelo para que vocês possam entender, compreender um pouquinho sobre a temática do livro. A palavra hebraica significa terlim, que quer dizer louvores ou saltério. O conteúdo, que tipo de conteúdo que é apresentado no livro de Salmos? Olha só, são poemas para serem declarados ou cantados. Interessante, hein? Olha só, perceba bem. Então, o conteúdo de Salmos, ele não é um conteúdo que eu vou encará-lo ou vê-lo da mesma maneira que eu leio outro livro, outro texto bíblico. Por quê? Porque ele é me apresentado através de quê? Através ele é um poema a ser declamado ou cantado. Então, ele é literalmente diferente de outros livros, que me traz uma narrativa histórica, ok? Que me traz uma carta, um direcionamento de carta, ou uma epístola, ou uma narrativa. Percebam? Então, ele tem sim uma característica literária distinta dos outros livros, tá certo? Porque o conteúdo dele é para ser declarado ou cantado. Foram escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes. Uma coisa importante se observar. Tem uma grande figura, né, bíblica que nós atribuímos quase que a totalidade dos escritos dos Salmos a esta figura bíblica. E aqui a gente vai trazer com clareza
algumas distinções no que diz respeito às pessoas que escreveram salmos, tá? O que contém? O que contém a mensagem de salmos, né? Existem em salmos o quê? Lamentações e petições. É-me apresentado dentro do compêndio de salmos lamentações e petições. É-me apresentado júbilos. É-me apresentado o quê? Mensagem de esperança. É-me apresentado adoração. Ok? Então, eu vou encontrar aí, dentro do livro de Salmos, eu vou encontrar lamentações e petições, eu vou encontrar júbilo, eu vou encontrar uma mensagem de esperança e também eu vou encontrar uma mensagem de adoração. Beleza? Os autores se distinguem, não é, como eu disse anteriormente para vocês, não é a figura apenas de um personagem bíblico. Existem outros autores que também fazem parte dos escritos dos Salmos. Nós temos lá Moisés, é atribuído a ele o Salmo de número 90, tá? Nós temos aí os Salmos de Davi, que foram provavelmente o número de 73 salmos. Salmo de Salomão, está atribuído a ele 2 salmos. Asaf, 12 salmos, o mais famoso dele, Salmo 73. Os filhos de Coré, nós temos os mais famosos aí, nós temos o 42, tá? Hermã, Etan e os anônimos, né? Onde estão os mais famosos aí, o Salmo 1, o Salmo 91 e o Salmo 121, tá bom? Então, nós temos aí um compêndio de escritos de salmos que não, que tem autorias distintas apenas da figura mais conhecida como escritor dos salmos, que é Davi, tá? Então, nós temos quem? Nós temos Moisés, nós temos Salomão, nós temos Asaf, os filhos de Coré, Hermã, Etan e salmos anônimos, tá certo? A evolução dos livros de Salmo. Salmos está dentro de um período e ele sofre, sim, uma evolução. Período de composição literária. O que a gente pode perceber é o quê? Período de Davi. A profissionalização dos levitas como porteiros, guardas, auxiliadores e adoradores. Período de Salomão, compilação de alguns cânticos de Davi e de Asaf e dos filhos de Coré. E período dos reis reformadores, né, os principais deles, Ezequias, Josias, e período exílico. A evolução dos livros de Salmos se passa da seguinte maneira: a adoração outra hora era algo individual. Posteriormente, com Davi, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a estatização do louvor e da adoração, aonde a monarquia mais figurativa na pessoa de Davi, ela tem uma característica de institucionalizar esta adoração como sendo ela oficial, tá? Aí nós vamos ver a profissionalização de algumas figuras no que diz respeito ao trato com a adoração, tá certo? E a composição dos livros de Salmos está aí dentro desta o desenvolvimento, né, da sua construção literária está dentro desse período de institucionalização da adoração, tá? Só para os irmãos entenderem um pouquinho do aspecto histórico, tá ok? Nós temos aí a questão do período exílico, tá? Pós-exílico, construção do templo, isso no que diz respeito à composição histórica, no que diz respeito à construção e o desenvolvimento, tá? A evolução do livro dos Salmos, ok? Como é que se divide os livros de Salmos? Eles podem ser divididos da seguinte maneira: 5 partes distintas. Cada um termina com uma doxologia, ou com uma adoração, tá? Então, nós temos a primeira divisão, que vai da primeira seção, do número 1 ao número 41, ok? Nós temos aí a segunda divisão, que vai do Salmo de número 42 ao Salmo de número 72, ok? Nós temos aí
a terceira seção, que vai do Salmo de número 73 ao número 89. Nós temos a quarta, que vai do 90 ao 106, e nós temos a quinta, que vai do 107 ao 150, tá? Como aqui foi colocado, eles sempre, cada uma dessas sessões, terminam com uma doxologia, que significa adoração. Vejamos na primeira sessão. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. E nós temos assim, cada sessão sendo sempre terminada e findada, justamente com essa doxologia de adoração. E nós vamos perceber isso em cada término de cada sessão, tá? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Outras divisões. Aí nós podemos também perceber algumas divisões do livro de Salmos, tá? Alel egípcio, cantado na Páscoa para celebrar a libertação. 113 e 118. Jesus cantou na última ceia. Cântico dos degraus, louvores entoados na peregrinação para Jerusalém. 120 a 134. Halel final. Todos começam com louvai ao Senhor. 146 e 150, tá? Forma de escrita, poesia hebraica. O modelo literário escrito é poesia hebraica. Deixa eu tentar ser prático aqui com vocês. A construção literária dos Salmos define muito a utilização do escrito em si. Os objetivos propositivos do escrito em si, que tem o objetivo de quê? De adoração. A expressão tanto do adorador como a direção da adoração àquele que é adorado, tá? Então, a forma de escrita é a poesia hebraica, tá? Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a poesia de um modo geral, para depois falar da poesia hebraica. A gente precisa entender um pouquinho a questão da construção literária, no seu sentido poético, para que a gente possa depois se direcionar para a poesia hebraica, para a gente entender um pouquinho mais da especificação, da especificidade da construção da poesia hebraica. Vamos lá. A poesia em português, né, no que diz respeito a prosa e poema, ela se divide da seguinte maneira: versos, estrofes e refrões, principalmente em músicas, tá? Os refrões estão dispostos principalmente em músicas. Qual que é a principal métrica da poesia no que diz respeito na linguagem portuguesa? A principal métrica da poesia, ela está diretamente ligada ao seu ritmo. Vejamos, pois bem, aqui um exemplo. Aqui está disposto um exemplo para que vocês possam perceber. Olha só. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que eu posso perceber aqui? Não existe o que existe aqui, não existe um ritmo. Não está rimando. Sim ou não? É perceptível, não é? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Não existe uma construção rítmica aqui? A disposição literária não traz essa construção rítmica no que diz respeito à construção das palavras? Então, a métrica no português, na poesia do português, é uma métrica que está diretamente relacionada ao ritmo. A sua disposição pode ser em versos, em estrofes e refrões no que diz respeito principalmente à música, tá? Observemos aqui, a divisão rítmica da poesia é diferente da divisão rítmica da música, porque na primeira as sílabas ditam o ritmo e na segunda as sílabas se adaptam ao ritmo. Olha só, existe uma distinção no que diz respeito à divisão rítmica, no que diz respeito à poesia,
e a diferença da divisão rítmica no que diz respeito à música, porque na primeira as sílabas ditam o ritmo. Existe um ritmo que é ditado na questão silábica. Aqui não existe esse ritmo pela a concepção silábica, no que vem a dizer, no que vem a se desenvolver o ritmo na música. Por quê? Porque na primeira as sílabas ditam o ritmo e na segunda as sílabas se adaptam ao ritmo. Aqui as sílabas elas não vão ditar, mas elas vão se adaptar. Olha só, por exemplo, a rima. Vamos ver aqui, ó. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Um exemplo nosso, ó, da harpa cristã. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Existe aqui uma sinergia, uma ligação no que diz respeito rítmica da música, na construção em que as sílabas ditam o ritmo e na segunda as sílabas se adaptam ao ritmo. Aqui existe uma adaptação no que diz respeito às sílabas ao ritmo da música. Isso aqui na construção da poesia na linguagem portuguesa, tá? Essas estruturas não são obrigatórias, especialmente após o modernismo, tudo bem? Essa estrutura hoje não se dispõe mais como obrigatória, principalmente depois do modernismo. Agora vamos para a poesia hebraica. Qual que é a métrica? Nós vimos que na métrica da poesia portuguesa, qual que é a métrica da poesia portuguesa? Está diretamente ligada ao ritmo, seja no que diz respeito à música, ok? Ou seja no que diz respeito à poesia, tá? A rítmica da poesia e a rítmica da música. Agora vamos aqui no que diz respeito à poesia hebraica, para vocês tentarem entender de uma forma melhor. Tendo como ponto de partida o que nós vimos na construção da poesia e da música do português. A métrica não é a contagem em sílabas, como no português, e sim das sílabas tônicas das palavras. Ritmo, vamos lá, olha só no que diz respeito a ritmo. Aí tem um exemplo, Salmos 26:2. Ó, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Não há rima de sílabas, há rima de ideia, paralelismo. O que eu consigo perceber aqui no que diz respeito ao ritmo, tá? Principalmente na construção da poesia hebraica. A preocupação não estará diretamente ligada ao ritmo proposto pela melodia, mas sim ao ritmo proposto pelas ideias. As ideias aqui que têm que estar em harmonia. Não há rima de sílabas, há rima de ideias, que é chamada de paralelismo. Os salmos, característica forte dos salmos, da poesia literária de salmos, é isso. E a gente consegue perceber com clareza quando a gente faz a leitura dos mesmos. Olha só, paralelismo, sinônimo, duas ideias parecidas, onde a segunda reforça a primeira ou completa a outra. Vamos lá. Salmo 145:18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Aí agora eu tenho um reforço. De todos os que o invocam em verdade. Estão vendo? A primeira vai completar ou reforçar, a segunda, melhor dizendo, reforça a ideia da primeira. Então, o ritmo aqui é um ritmo que propõe necessariamente a construção da ideia e não atender à necessidade melódica. Perfeito? Vamos lá.
Paralelismo antitético, ideias contrárias. E aqui também existe o paralelismo antitético, que é justamente o confrontamento de ideias, certo? Eu tenho na leitura dos Salmos a disposição poética, que está diretamente ligada na sua construção de duas maneiras. Paralelismo este, que faz a questão da confirmação das ideias, ou reforço das ideias, e a confrontação das ideias, ou a apresentação do contraditório. Preste bem atenção. Salmos 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga. Agora, o contrário. O justo, porém, se compadece e dá. Conseguiram perceber? Olha só. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Observemos outros paralelismos ou formas livres. Existe também a questão da reflexão. Estrofes repetidas. Salmo 107 tem 2 refrões. A contínua repetição das ideias, né? Estrofes repetidamente. Ouvir um salmo cantado em hebraico no YouTube. Quando você se direciona lá no YouTube e busca ouvir um hebreu, alguém que tem habilidades com o hebraico, salmodiando, cantando um salmo, você vai perceber o quê? Você vai perceber que quando você ouve, você não percebe que são poemas. Você não tem essa compreensão, por quê? Porque melodicamente, para nós, tem que existir o quê? Uma rima melódica para nós, para que a gente possa ter com clareza a percepção. No hebraico isso não acontece, porque não possui a nossa métrica e o nosso ritmo. São distintos na composição de rítmica, no que diz respeito à construção das sílabas literárias e no que diz respeito também ao conteúdo das ideias, tá? Nós podemos perceber aí a questão de uma observação no desserviço da tradução atualizada e corrigida, não apresenta a diagramação em versos. Para saber se é profecia, teria que consultar a tradução mais nova. Livros estruturados em poesias. Alguns livros aqui são estruturados em poesias e a gente precisa dar uma observada aqui, ó, que tem a mesma compreensão poética de Salmos. Jó, com exceção do prolongo e do epílogo, tá? Com exceção da introdução e do epílogo, o livro de Jó, ele é considerado também um livro poético, tá? Tendo as mesmas especificações de Salmos. Temos Salmos, temos Provérbios, temos Cantares, temos Eclesiastes em algumas partes, e temos vários cânticos espalhados no Antigo Testamento, tá? Abacuque, capítulo de número 3, tá? A tradição também fala a respeito dessa construção literária, tendo a sua disposição poética. Várias profecias espalhadas no Antigo Testamento. Queridos, de uma forma geral, não sendo muito extenso, mas esse conteúdo ele é um pouco cansativo e é um pouco difícil ser um tanto pedagógico, mas que você possa levar como aprendizado a observação da construção literária do livro de Salmos, tá? Essa construção no que diz respeito ao seu aspecto literário, que o diferencia dos outros livros da Bíblia, tá? O que diferencia ele das outras construções literárias dentro de todo o compêndio bíblico, ok? Coisas que você precisa memorizar e fixar. A construção do livro de Salmo, ela não pertence apenas à autoria da figura de um homem só. O mais proeminente dele, Davi, tendo escrito 73. Mas existe uma construção de outros autores, tá certo? Que escreveram o livro de Salmo. O seu desenvolvimento no que diz respeito à sua construção e formalização enquanto livro e utilização. Salmos é utilizado como um livro devocional, de adoração, de musicalidade, de expressão e adoração. Ele não é lido
dentro da tradição judaica ou pelo judeu ortodoxo, na medida em que nós lemos a construção histórica ou lemos uma profecia, mas ele é lido, na verdade ele não é lido, né? Ele é cantado, ele é proposto como adoração a Deus, exaltação a Deus, louvor a Deus, e traz em si características da figura daquele que adora, no que diz respeito ao seu estado de alegria, de tristeza, de lamentação, de súplica, de petição, e mais do que isso, de enaltecer e adorar ao Senhor em toda a sua plenitude, em toda a sua formosura, em todos os seus atributos, em tudo aquilo que ele é. A construção literária é poética. Distinguindo da construção poética da nossa língua, o objetivo não é na musicalidade, não é na harmonia silábica, mas muito pelo contrário. A harmonia aqui está diretamente ligada às ideias. As ideias que são apresentadas na disposição do livro, a quem ele se propõe adorar e aquele que está adorando. De forma prática, eu espero que vocês possam revisar essa aula. Tendo alguma dúvida em específico, posteriormente, a gente vai se comunicando através das mídias digitais. E a gente vai aí, posteriormente, dando sequência ao conteúdo das outras lições e vai ficando mais claro a disposição de todo o conteúdo da lição, da revista proposta nesse trimestre, certo? A lição de número 2, que será apresentada para vocês também em videoaula, vai falar sobre Jesus Cristo e as missões nos Salmos. Positivo? Queridos, que Deus abençoe a vocês. Espero que não tenha ficado muito extenso o nosso conteúdo e eu possa ter conseguido sintetizar para vocês o que há de mais importante e de fundamental para você compreender no que diz respeito à estrutura de Salmos, tá ok? Para um estudo mais aprofundado, é necessário que nós nos atemos a outras ferramentas, a outros materiais, para que você possa estar enriquecendo o seu conhecimento neste livro riquíssimo, maravilhoso, que é o livro de Salmos. Deus abençoe a sua vida. Estaremos aqui novamente em outro momento, com mais conteúdo para vocês na nossa segunda lição. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus a todos. Forte abraço.